Agora sim, a graça e a paz, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando, geralmente nessa parte pela manhã, nós estamos focando nos princípios batistas. E eu creio que esse que eu vou falar pela manhã é o principal deles. Porque através desse princípio batista, vem praticamente todos os outros. E qual a intenção da igreja? Manter as raízes batistas. Por quê? Porque tudo dos batistas está ligado à palavra. A palavra de Deus. Ela como nossa regra de prática e fé. Nós lemos aqui o que Gonzaga leu aqui em Atos. Por ela nós nos movemos, existimos e estamos aqui por causa da palavra de Deus. Se nós chegamos aqui, foi por isso, por causa da palavra de Deus. Então, creio que através dela, da palavra de Deus, todos os outros princípios que quando a gente fala, todas as outras doutrinas estão interligadas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 119. Vamos ler o Salmo completo. Salmo 119, do 1 ao 8, brincadeira, meus amados. Mas eu creio que eu vou discorrer nele porque aqui eu procurei uma palavra onde pudesse focar, e eu creio que aqui é onde a gente tem totalmente, o véu é tirado para a gente saber o que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações, qual a estrutura dessa palavra de Deus. Esse salmo é muito rico. Algumas pessoas, a maioria dos estudiosos, atribui a Davi, como salmo davídico, e outros não, pensam que esse salmo foi escrito pós-cativeiro. Então a autoria nós não temos certeza, mas a maioria dos estudiosos sim. Inclusive um dos maiores pregadores batistas atribui a ele, que é Charles Spurgeon, atribui o Salmo 119 a Davi. Tá? Nós vamos ler do 1 ao 8, tá? Salmo 119, do 1 ao 8. A gente vai ver aí em sua Bíblia, deixa eu dar logo uma explicação antes da leitura. Em sua Bíblia tem uma letrazinha aí, que é a letra do alfabeto hebraico. Eu acho que tem aí do lado, Aleph, tem? Porque esse salmo é composto de 22 estrofes, cada uma com a letra do alfabeto hebraico. Tá? Então é belíssimo o salmo. Eu creio que daqui para 2026 a gente termina ele, indo devagarzinho. Vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lessem os pares. A palavra de Deus, e o tema é esse: a excelência da palavra de Deus, ou da lei do Senhor. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lessem os pares. Qualquer coisa, quem não tiver Bíblia, meus amados, vai estar exposto aqui no Data Show, tá? A palavra de Deus nos diz assim, com o tema, a excelência da palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quem dera fosse firmes os meus passos, para que eu observasse os teus decretos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte, e o Senhor já falou aos nossos corações através dos louvores, através da leitura da palavra, através da oração. Ó Deus, e nesse momento nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que nós possamos compreender a Tua palavra, que é revelada e inspirada. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela vida da Tua igreja, obrigado pela vida dos congregados, obrigado pela vida dos visitantes, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus.
A gente sabe que aqui é o capítulo literalmente mais longo da Bíblia, tá? São 176 versículos só, tá? E são organizados, é maravilhoso esse salmo. Quando tiver uma oportunidade, você vai ler rapidinho, é uma sentada e lê ele rapidinho, para você entender a lei do Senhor, a palavra de Deus, qual o significado dela. Como eu falei, ele é dividido em 22 estrofes. Essas estrofes são ligadas a cada letra do alfabeto hebraico. A primeira aqui é Aleph, que é a primeira letra. Eu acho que sua Bíblia tem, ou em cima, ou no cantinho aí, o nome Aleph. Significa o quê, pastor? A primeira letra do alfabeto hebraico. Então, esse salmo é um salmo de meditação profunda da palavra de Deus. É uma meditação. Geralmente ele é dividido com 8 sinônimos. Quais sinônimos? Os sinônimos da palavra de Deus. 8 principais sinônimos, que é o quê? Lei do Senhor, que se refere à palavra, os testemunhos do Senhor, que se revela, que se trata da palavra, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos e as palavras de promessas de Deus. Tudo isso está o quê? É uma comparação com a palavra de Deus. Então, quando você ouvir essas palavras, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Repetindo: lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos e palavras de promessas. Tudo isso. Então, é uma coletânea de poemas que revela a palavra de Deus. A palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que só 14 versículos não estão ligados a essa demonstração da palavra de Deus, tá? O salmo é uma meditação profunda do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso, é uma meditação, é uma combinação. Esse salmo, ele vai falar o quê? 3 coisas: adoração, oração e louvor, sobre a palavra de Deus. Então, esse salmo 19, ele é belíssimo, e como eu falei, usa várias expressões. E essas expressões a gente tem que sair daqui lembrando delas. Decretos, leis, tá? Porque toda vida que a gente ouvir isso é sobre a palavra de Deus, o que Deus tem falado por nós. Então, 3 declarações importantes, tá? Não pode esquecer também orações, louvores, tá? E declarações do salmista agradecendo a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Então, é belíssimo. Uma coisa, a gente não tem certeza se é Davi, mas como eu falei, Charles Spurgeon atribui a ele. Ele vai dizer que isso é o espólio de Davi, tá? De Davi. E ele vai falar algumas coisas que aconteciam com Davi. Ele já atribui diretamente a Davi. Nós não temos certeza se é dele, porque ele vai falar de perseguição, que os seus inimigos desejavam destruir ele. Ele chama os inimigos dele de malditos e de soberbos. O escritor diz que ele foi insultado pelos seus inimigos e ele sofre terrivelmente acusações falsas. Por isso que eles creem que é de Davi. A gente sabe que um dos reis mais perseguidos da Bíblia foi Davi, tá? E ao mesmo tempo ele vai mostrar algumas coisas que vai manter a nossa vida como crente, quando nós temos a palavra de Deus como regra de prática e fé. O que? Ele vai falar aqui, é porque eu não vou citar os versículos, porque senão a gente não vai sair da introdução. Aí eu quero dar uma adiantada na exposição desses 8 versículos aqui. Mas ele vai dizer que a palavra de Deus nos mantém puros, e é verdade. Ela purifica os nossos corações. Que a palavra de Deus, ela nos dá alegria, é verdade. A palavra de Deus, ela estabelece valores familiares e valores morais. Tudo isso é verdade. A palavra de Deus nos ajuda a orar com mais eficácia, porque nós temos que lembrar, quando nós pregamos a palavra, oramos a palavra e vivemos pela palavra. 3 coisas: a palavra de Deus nos traz esperança, é verdade também. A palavra de Deus nos traz paz e liberdade. Então tudo isso está voltado a esse salmo, versículo por versículo. E nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Ele vai dizer também, o salmista, que essa palavra nos ajuda a descobrir quais os propósitos de Deus nas nossas vidas. É verdade também. Você vê o poder da palavra, o que ela faz, que são as raízes e princípios batistas. Por quê? Porque muitas igrejas hoje estão muito misturadas. Doutrinas
e eles estão trazendo elementos estranhos para dentro da palavra, para dentro da igreja. E esses elementos estranhos não glorificam a Deus. O que é os elementos estranhos? Nós temos 5, 6 coisas que faz parte do culto que agrada a Deus, que nós já vimos nessa manhã: oração, leitura da palavra, adoração, louvor, recolhimento de dízimos e oferta e pregação da palavra. Não precisa mais de nada. Esse é o culto que agrada a Deus. Não precisa fazer teatro. Pode fazer teatro na praça? Pode. Domingo de manhã com as crianças. Mas os elementos, a gente não pode incluir elementos. Então, foi se perdendo as raízes batistas com o tempo. E o que é que a gente está trazendo? Voltando. Princípios que estão alicerçados aonde? Na palavra de Deus. O salmista ainda vai falar que a palavra de Deus, ela reanima as nossas vidas. Isso também é verdade. E ele vai trazer algumas condicionais, né, para que isso se torne verdade nas nossas vidas. Tudo isso, ó, ele vai dizer: se tivermos prazer na palavra. Então tudo isso que eu falei, trazer paz, trazer encorajamento, trazer animamento ao nosso coração, animação, desejo de viver a palavra. A primeira coisa é: se nós tivermos prazer na palavra, nós estamos tendo prazer de ler ela. Ler aqui é meditar, ler aqui é guardar a palavra nos nossos corações. Então a primeira coisa é essa: eu tenho que ter prazer em abrir, ler a palavra de Deus, para que ela fale ao meu coração. Não adianta dizer que não está tendo tempo. Isso é desculpa. É desculpa. Nós temos 24 horas. Dá tempo ler a palavra de Deus, dá tempo meditar a palavra de Deus. Ele colocou outra condicional: se verdadeiramente nós estamos aprendendo com ela. Então, se nós estamos meditando, se nós temos prazer, é verdade que nós estamos aprendendo com ela. Aí ele vai dizer outra condicional: se guardarmos no nosso coração como um tesouro. Essa palavra é um tesouro precioso para todo crente. Então nós temos que guardar ela no nosso coração. É se nós obedecemos a palavra de Deus, aí sim o Senhor vai trabalhar por nós e por intermédio de nós. Isso é profundo em nossos corações, meus amados. Deus vai trabalhar, eu vou repetir, por nós e por meio de nós, por intermédio de nós, porque tudo o que Ele quer para as nossas vidas está na sua palavra. Não adianta teimosia, não adianta endurecer o coração. Essa primeira estrofe aqui, como eu falei, está dividida em 22. Primeira estrofe da letra Aleph, aqui é o cerne do louvor, da promessa, tá? Que vai puxar o restante da pregação. O primeiro ato aqui que o salmista fala, do versículo 1 ao 3, primeiro ponto, tá? O primeiro ato, o primeiro ponto, a primeira parte da pregação, está voltada para a bem-aventurança, a felicidade dos que seguem a palavra de Deus, os que guardam a palavra de Deus. Então esse é o primeiro ato, do versículo 1 ao versículo 3, e a gente vai ver o poder dessa palavra, o que ela faz. Olha o que é que o salmista diz no verso 1. A felicidade, bem-aventurado, feliz, tá? Só feliz, os irrepreensíveis no seu caminho. Aí ele vai dizer por quê? Que andam na lei do Senhor, que andam através da palavra do Senhor. A verdadeira felicidade é encontrada numa vida devotada à obediência à palavra de Deus, ao amor à palavra de Deus. Isso tudo vai expressar o quê? Andar em santidade, andar com sinceridade, andar com integridade através da palavra de Deus. E isso é uma vida constante, constantemente. Por isso que o autor, ele começa aqui, o salmista, nesse saltério, justamente ele inicia com a bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz é o homem. E essa palavra bem-aventurado ou feliz, ou muito feliz, ela vai ecoar em toda a Bíblia. A gente viu o que Jesus diz, quando ele começa o seu maior discurso. Ele começa com o quê? Com as bem-aventuranças. A felicidade do crente, a felicidade do cristão está na palavra de Deus. E ele vai dizer aqui, os irrepreensíveis, os irrepreensíveis. Quando ele diz irrepreensíveis aqui, ele não está falando de perfeição.
Porque não existe perfeitos. Você está se incluindo da igreja, seja bem-vindo. É mais um imperfeito, é mais um improvável. Improvável que se inclui na igreja. Perfeição não, mas ele está falando aqui de integridade moral, de integridade espiritual. Isso aqui, a palavra de Deus, ela não nos deixa vacilar. Quando vacilamos, nós sabemos. Integridade está voltada a isso, integridade moral, integridade espiritual. Não é perfeição. Perfeição somente no céu. Mas é andar na lei do Senhor de dia e de noite. Qual a integridade? E o que é que está dirigindo as nossas vidas? A gente tem que lembrar, a lei do Senhor. É isso que a palavra faz. Ela, o que é que ela faz nas nossas vidas? Ela guia as nossas vidas. Todas as decisões, meu amado irmão, se você tomar toda a decisão da sua vida conforme a palavra de Deus, a primeira coisa, você será um homem, uma mulher bem-aventurada ou bem-aventurado. Porque não tem como errar. É mais fácil os outros errarem com você. Mas o que é que Deus vai fazer? Ele vai ajustar esses erros das outras pessoas. E você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado. A felicidade do homem, a felicidade do crente, a felicidade da humanidade não está nos banquetes oferecidos aí, pelo mundo aí fora. Não, não está nisso. Mas a felicidade completa do homem está em obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade do Pai que estás no céu. Foi para isso que Cristo veio. É para isso que Ele está aqui no meio dessa igreja. Pastor, Ele está no meio da igreja, claro. Não só no meio, mas Ele sustenta essa igreja com as suas mãos, com o poder da sua palavra. Ele é o sustentador da vida. Ele sustenta as nossas vidas. Por isso que nós temos, meus amados irmãos, que fazer um exame das nossas vidas. O que tem guiado a minha vida, o que tem guiado a tua vida? É a palavra de Deus ou é os meus propósitos? Meus propósitos, meus sonhos, sem a palavra de Deus não é sonho. Eu tenho que sonhar conforme a palavra de Deus. Você vai ser feliz, muito feliz, bem-aventurado. Nós somos mestres em pelo menos uma coisa: tomar decisões sem a orientação de Deus. Pode se preparar para cair ou para ser quebrado. Pela graça de Deus, Ele levanta de novo, coloca de pé, a gente bate a poeira e prossegue. Mas nós temos que aprender. Eu não posso viver no erro. Porque aquele que vive no erro já não é mais erro, se torna o quê? Incredulidade. Então nós temos que ser direcionados pela palavra de Deus para sermos o quê? Irrepreensíveis. Aí ele diz, como? Que andam na sua lei, na lei do Senhor. Senhor sobre as nossas vidas, Senhor sobre a nossa casa, Senhor sobre a nossa história. Ele está governando completamente a minha vida. Eu sou bem-aventurado, eu sou irrepreensível. Vai ter erros sim, mas será que eu não vou aprender com os erros? Eu tenho que aprender com os erros. E ele continua falando no verso 2, que nós temos que guardar as prescrições divinas, e que isso é fonte de alegria e de vida. Olha o que é que ele diz no verso 2, meus amados. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Eu falei, que uma das palavras usadas são testemunhos, para ser usada como palavra de Deus. Daqueles 8 que eu falei, 8 sinônimos. Então, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Aí ele vai dizer não só isso, e o buscam de todo o coração. Que coisa, né? Que versículo é esse? Guardar e buscar. Guardar e buscar. Guardo e busco de todo o coração. Estar diante de Deus. Buscar e guardar. Guardar os testemunhos. Buscar. Isso é maravilhoso. Buscar, ou então guardar, principalmente a palavra guardar, não é só memorizar. Memorizar um versículo é fácil, mas é interiorizar as verdades de Deus no meu coração e no teu coração. Ela está sendo guardada e vivida no meu coração. Então não é somente memorizar, apesar que tem gente que não decora nem João 3,16, não é verdade? Mas principalmente isso, interiorizar. Ela está aqui, no meu coração, e eu vou viver ela conforme está escrita nos seus preceitos.
Meus irmãos, não são felizes, não, os que praticam a iniquidade, não. Mas felizes são aqueles que guardam as prescrições divinas, as palavras divinas. Pois quando nós guardamos a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos guardados por ela. Guardados por ela. Por isso que eu tenho que guardar. E minha intenção é provocar mesmo, confrontar o teu coração nessa manhã. Eu tenho guardado, eu tenho vivido, eu tenho buscado de todo o coração, porque é tempo de mudança, é tempo de buscar mais, é tempo de viver mais, é tempo de viver, é tempo de fazer isso. Por isso que essa segunda bem-aventurança aqui, essa segunda felicidade do crente, ela é fundamental. Guardar, observar atentamente, meditar profundamente na palavra de Deus, nos seus escritos, na sua lei. E o que é que vai dizer de dia e de noite? De dia e de noite, viva por ela. Ela é nossa regra de prática e fé, ela é a autoridade principal da igreja. Porque nela é onde está o que? Cristo nosso Senhor. Nós não vemos Cristo, nós vivemos por fé, mas nós sabemos que Ele existe através da sua palavra. Por isso que não existe emocionalismo, profetada, correr, pular, dançar, não! É através da palavra. Ela é nossa regra de prática e fé, é ela. Se ela não aquecer teu coração, um grito de um pastor aqui não vai aquecer, não. Isso é bobagem, isso é infantilidade, isso é imaturidade espiritual. Não entenderam que é ela que aquece o meu coração, é ela e através dela e por meio dela. Se isso aqui, nesta manhã, não aquecer o teu coração, eu não sei o que é que vai acontecer, aquecer o teu coração, meu amado irmão. Observar atentamente, meditar de dia e noite nela, isso é guardar os seus testemunhos, os testemunhos que estão aqui, nela, na palavra de Deus. É isso, é uma referência às declarações divinas, os testemunhos de Deus que está na sua palavra, porque tudo isso atesta o que Deus quer para as nossas vidas, a vontade de Deus, a verdade de Deus. A vontade de Deus, a verdade de Deus e o caráter de Deus estão nela, na palavra de Deus. Por isso que ele diz: eu tenho que buscar de quê, pastor? De todo o coração. O que é que ele fala isso? Completamente. Como é que você é formado? Como eram os sacrifícios do Antigo Testamento? Completo que o cordeiro ia. O cordeiro ia para o sacrifício de expiação era completo. Não sobrava nada, só as cinzas. Então é completo, é isso. Eu tenho que buscar de todo o coração. Isso aqui significa o quê? De todo o meu ser. Corpo, alma e espírito. Todo o coração. Dedicação completa. Não uma dedicação dividida, não. Eu começo, mas eu não termino. Pergunta: aonde eu busco Deus? Na sua palavra. Como buscar a Deus? Segunda pergunta, de todo o coração aqui. A resposta para a sua vida nessa manhã. Aonde eu busco Deus? Na sua palavra. E como eu busco a Deus? De todo o coração, com todo o meu ser. É assim que eu busco a Deus, é assim que eu fico na presença de Deus. Buscar a verdade de Deus, meus amados irmãos, exige uma coisa fundamental para as nossas vidas: renúncia. Eu tenho que renunciar a algumas coisas. Renúncia para que ela possa ser vivida por completo. Dedicação e amor profundo à palavra de Deus. Tem pessoas que não querem renunciar, nós temos que renunciar. Quando chega no verso 3, ainda falando do primeiro ponto, ele vai falar da prática da santidade. Olha o que é que ele diz. Aqui é uma diferença entre justos e injustos, modo de viver. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Isso aqui é santidade na prática, santidade na veia. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Deus, não anda constantemente no pecado, na iniquidade, não.
não pratica iniquidade, não pratica, não vive numa forma indecente de viver, sempre pecando, porque isso, se nós vivermos dessa forma, vai indicar uma rejeição ativa ao pecado, uma rejeição ativa, direta a Deus. Nós temos que rejeitar o pecado. O pecado, esse versículo apresenta um contraste, a gente viu aqui entre comportamentos. Não praticam a iniquidade, porque os que praticam são filhos da iniquidade. Ímpios, porque é uma prática, eles têm prazer no pecado, eles têm prazer constantemente em pecar contra Deus, em pecar contra o Senhor. Uma diferença entre justos e iníquos ou ímpios. Aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados são caracterizados por essa primeira parte aqui. Não praticar, não viver de forma ilícita constantemente, continuamente. E essa palavra aqui, ela é forte. No hebraico, a iniquidade está ligada à perversidade. Literalmente a palavra é essa, perversidade, injustiça. Injustiça. Nós não podemos viver de forma injusta e de forma perversa, não. Mas é o contrário aqui, o segundo ponto, é andar em seus caminhos. Está lembrado que os seus caminhos aqui também é sua palavra. Os seus caminhos, andar na sua palavra, uma vida de obediência aos seus caminhos. Qual o foco do cristão? Qual o foco do crente? A presença, a obediência aos caminhos divinos, o que está aqui. Caminhar conforme a vontade dEle, ser direcionado pela vontade dEle. Há práticas, meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e que isso possa ficar guardado nos nossos corações. Há práticas em sua vida que precisam ser deixadas para trás. Práticas que não agradam a Deus. Quais são elas? É entre você e Deus, eu não posso saber, ninguém tem bola de cristal, mas há práticas em sua vida que precisam ser deixadas de lado. Para quê, pastor? Para que nós possamos verdadeiramente aqui, pegar o segundo ponto, andar nos seus caminhos, andar nos seus preceitos, ser bem-aventurado. Eu vou dizer outra coisa aqui para os irmãos anotarem. Depois peguem o corte lá. Quem ama a palavra de Deus se afasta do pecado, não por medo, mas por amor a Deus. O verdadeiro crente, ele se afasta da iniquidade. Ele não tem a iniquidade como propósito de vida, o pecado como propósito de vida, não. Ele vai literalmente fazer isso, se afastar, correr do pecado, fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Do verso 4 ao verso 6, ele nos chama, é um chamado à fidelidade. Primeiro ele começa no verso 24, ou no verso 4, até foi 24 aqui, no verso 4, com o mandamento divino. E isso é poderoso em nossas vidas. Poderoso em nossas vidas. Tu ordenastes, mandamento, ordem, ordenança, mandamento, os teus preceitos, a tua palavra, para que cumpramos a risca. É mandamento, mudou alguma coisa? Não. A palavra de Deus é para ser cumprida em nossas vidas. Claro que a partir do cumprimento de Jesus, sendo o cumprimento completo da lei dos profetas, e ele deixa um modo de viver. Então nós temos que cumprir aqui cabalmente. O salmista aqui reconhece os preceitos divinos de Deus. Não são sugestões. Não, eu devo, simplesmente devo obedecer. Não. São ordenanças, são mandamentos. E nós temos que observar com diligência. É isso que ele está falando. Os teus preceitos, para que cumpramos a risca diligentemente. Isso expressa o quê? Intensidade.
Eu cumpro com intensidade, eu cumpro com zelo, eu cumpro com cuidado. E essa palavra aqui é cuidado extremo, a observância da palavra de Deus. Nunca foi pesado. Quem disser que é pesado a palavra de Deus, está indo contra Deus. O que é que Jesus diz? Os meus mandamentos não são pesados. Nunca foi um peso. Um peso é viver na iniquidade, na incredulidade, querendo viver como eles, se moldando ao estilo de vida deles. Por isso que uma obediência, preste bem atenção, uma obediência preguiçosa é desobediência. Uma obediência preguiçosa é desobediência, anote isso. Porque a ação aqui é uma ação contínua, uma ação intencional e pronta. Arrisca, cumpramos a risca. Cumprir aqui é observar. Não é perfeição, perfeição só no céu. Mas eu vou lutar para que eu possa viver conforme a vontade de Deus. Vai ser uma luta travada. Isso é o que vai mostrar que você é crente. Eu não quero, estou doido para fazer, mas não vou fazer, porque não agrada a Deus. E vai ser uns escorregões de vez em quando. Vai ser uma luta. A pergunta que fica para o crente nessa manhã é: nós temos negligenciado os mandamentos do Senhor? Os mandamentos do Senhor? Eu vou fazer vou dizer outra frase aqui. Outra frase. Obediência parcial é desobediência total. Total. Obediência parcial é desobediência total. Por quê? Porque os preceitos são ordens, ordenados, deixados, não com peso, não é pesado. Os seus preceitos não, para que nós venhamos cumprir a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos negligenciar essa palavra que é a nossa regra de prática e fé. Esta que é a autoridade da igreja, a autoridade sobre a igreja, sobre o pastor, sobre a liderança. É isso. Verso 5, ele fala do clamor do justo. Verso 5, olha o que é que ele diz: quem dera fosse firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Aqui o autor, o salmista, ele está mostrando aqui sua fraqueza. Ele está mostrando aqui justamente a sua fraqueza. Quem dera. Aqui nós encontramos uma oração de dependência. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, faça com que eu possa verdadeiramente observar os teus preceitos. Por isso que ele diz: quem dera. O salmista aqui reconhece a necessidade de quê? Da direção de Deus. Quem dera, Senhor, fossem firmes os meus passos. Ele sabe que vai vacilar, porque nós somos imperfeitos. E isso aqui é uma expressão de humildade, de reconhecimento de nossa fragilidade, fracos, pequenos, mas filhos de Deus a saber. Filhos de Deus a saber. Então isso aqui é praticamente um gemido da alma, que reconhece o que é a dependência de Deus. Ele está gemendo: Senhor, quem dera, Senhor. Com um desejo único. Qual é o desejo do salmista? Obedecer. E isso vem acompanhado de uma confissão. De quê, pastor? De fraqueza. Fracos, dependentes, Senhor. É isso que ele está dizendo. Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é quem dirige os meus passos, a minha vida. Deixa eu dar uma boa notícia para os irmãos. A graça de Deus capacita um coração disposto a obedecer. Estamos com o coração disposto a obedecer? Você tem pedido a Deus que Ele dirija os seus passos, que Ele dirija o restante da sua história? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, anotem também. Obediência, vivência começa com rendição. Aqueles que não se rendem ao Senhor completamente, totalmente, era isso que o salmista queria. Quem dera, Senhor, fosse firme os meus passos. Ele sabe que ele necessita de Deus. No verso 6, ele fala da confiança na obediência. Olha o que é que ele diz. Aqui ele está mostrando sua fraqueza, a sua dependência. Verso 6: então terei, então não, tá? Não terei
de quem me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. A consequência de uma vida dirigida por Deus. Qual é, pastor? A ausência de vergonha. Não seremos envergonhados. Algumas Bíblias dizem, não seremos confundidos. Não haverá confusão quando nós atentamos para Deus. Então não, de forma nenhuma. Não terei de que me envergonhar, de forma nenhuma. Porque Deus não se vergonha dos seus filhos. Ele tem prazer nos seus filhos. Ele tem prazer em recebê-los. Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Mesmo que a minha mãe e o meu pai me abandonar, Deus nunca me abandonará. Nunca nos abandonará. A consequência de uma vida dirigida por Deus, a ausência de vergonha. Isso tudo através dos mandamentos de Deus. Olha o que é que ele diz: considerar todos. Eu não posso considerar a palavra de Deus pela metade, né? Não é pela metade, anote aí, grife aí na Bíblia, todos. Quem quebrar um é réu de todos. Continua do mesmo jeito, claro, o pecado é contra Deus, mas pela graça agora nós temos um advogado justo e fiel à destra de Deus. Quando pecamos, nós vamos a Ele, Ele nos perdoa e nós seguimos. Não seremos envergonhados. A vergonha aqui, a desobediência. Porque aqui, os desobedientes vão passar vergonha. Aqui quando ele diz que não seremos envergonhados, não seremos derrotados, no original. Não seremos derrotados, não seremos confundidos, não seremos envergonhados, não. Porque Deus sustenta as nossas vidas. Porque Ele está no controle da nossa história. Mas às vezes a nossa insegurança pode ser resultado justamente de uma desobediência em algum canto, em algum lugar, em algum ponto da minha vida. Porque quem anda na luz da palavra de Deus não tropeça nas trevas. Por quê? O que é que ela vai falar aqui? A gente está chegando já no versículo 105. Talvez daqui para o final do ano. O que é que diz? Quem lembra do versículo 105? Coloque bem aqui para a gente ler com a igreja, Isadora. Olha o que é que ela faz. Por isso que não cairemos em trevas. Porque nós nos mantemos ligados a essa palavra. Vamos lá, igreja, um só som, agora alto. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Direção, ela guia as nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É isso. Do verso 8 a 7 a 8, para nós encerrarmos, ele vai falar da gratidão pela justiça de Deus. Nós temos um Deus justo, um Deus santo, um Deus amoroso, mas um Deus justo. Olha o que é que ele diz no verso 7. Verso 7. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Você está vendo que tudo é voltado para a palavra de Deus. Seus juízos, seus caminhos, né? Tudo para a palavra de Deus. Então o que é que ele diz aqui? Te darei, ou te renderei, ou te louvarei. Te darei graças, Senhor, o meu louvor, porque eu conheço a tua justiça. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, os teus retos caminhos. O salmista aqui não quer apenas saber. Não é só saber da palavra de Deus, mas é viver a palavra de Deus através dos seus retos juízos. O louvor genuíno, meus irmãos, brota de um coração reto. Um coração reto. Um coração reto que agrada a Deus. Isso vem com o aprendizado da verdade de Deus, que resulta em quê, pastor? Adoração. Graças, te darei louvores, te rendirei graças. Algumas Bíblias têm graças, algumas Bíblias têm te louvar-te-ei, Senhor. É isso que nós fazemos. Resulta na adoração sincera, que é fundamentada na palavra. Nós temos dado graças a Deus pelo que Ele fez, pelas nossas vidas. Nós temos louvado a Deus, ou nós temos vivido uma vida emocional?
O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração é uma vida de retidão. Os teus retos juízos, retidão. E isso só pode ser aprendido com humildade de coração. Os orgulhosos não aprenderão, porque o coração está endurecido. Mas sim, a integridade de coração, a humildade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E nós estamos aprendendo. É o matriculado, né, na escola bíblica dominical, até a volta do Senhor. A matrícula só termina quando o Senhor voltar. Então, quando nós formos primeiro. Não tem. As pessoas perguntam: pastor, quando é que vai terminar o discipulado da segunda com o Senhor? Vai terminar no dia que Deus me levar. No dia que Deus me levar, termina. E ele termina falando do compromisso da obediência, verso 8, para que nós possamos encerrar e nos dividir em sala de EBD. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Coisa linda, né? Isso é belo demais. O Salmo conclui aqui com uma declaração de um compromisso a seguir a palavra de Deus. Cumprirei os teus decretos. Isso é um compromisso. Guardar os seus estatutos, guardar no coração, viver, mas também reconhecer a dependência da graça de Deus nas nossas vidas, a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui a gente vai ver o quê? Que é uma decisão. Se anulasse a responsabilidade do homem era bom demais, né? Cumprirei. Responsabilidade minha e responsabilidade sua. Aqui é uma decisão clara, uma decisão resoluta. Não é uma emoção momentânea, passageira. Aqui é um pacto. E um pacto, uma aliança é dividida entre dois. A minha, Cristiano está com dela. Olha aí, ó, as duas bênçãos, cada um com as delas, aliança. Não tem isso não. O pacto é com os dois. A responsabilidade é dos dois. Não é uma emoção passageira, não. Então, eu e você já firmamos esse compromisso com Deus aqui? É um compromisso firmado. E que compromisso é esse? Aqui com ela. Aonde é que ele se revela? Nela. Nela onde, pastor? Ela aqui, ó. Ó ela aqui. O compromisso é com ela. Que beleza, hein? É com ela. Não é com o pastor, não. É com ela. Se comprometa com ela. Aí você fará a vontade de Deus cabalmente. O coração que se compromete com Deus não vacila nas provações, não, mas vai ter perseverança. Aqui é um chamado, uma continuidade. Não me desampare jamais, nunca jamais. Não me desampare, Senhor. Aqui nós vemos uma tensão entre o desejo de obedecer e a consciência da fraqueza humana. Porque aqui o salmista está reconhecendo: Senhor, eu sou fraco e pecador, por isso não me desampares. Ele sabe. Davi, certa feita, quando perguntaram a ele disse que preferia ficar na mão de Deus do que na mão de homens. Claro. E a intenção de Davi ali é porque ele tinha pecado contra Deus. Adulterado, matado, planejado. Mesmo assim ele disse: eu prefiro estar nas mãos de Deus. Deus é justo, meus irmãos. É justo. Justo. Mas nós temos que buscar a graça diariamente para que nós possamos perseverar. Nós temos que depender da presença de Deus para permanecer fiel. E a fidelidade vai o que? Florescer. Aonde, pastor? Aonde a graça de Deus habita em nossos corações. Aonde ela chegou. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus é maior. Maior e maior. Para nos manter, para nos sustentar, para nos direcionar. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou encerrar por aqui, tem algumas aplicações, mas eu não vou fazer. Tá? Que Deus possa nos abençoar nessa divisão de salas. Eu tenho uma equipe ali de quase 40 para preparar para o batismo. Em nome de Jesus. E a gente vai nos dividir em salas de EBD, que Deus possa usar tremendamente. Os professores, cada um matriculado. Não deixe de assinar a ficha de frequência. O pastor está de olho, todo dia está vendo quem tá na lista e quem não está. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Agradecer a nossa irmã que está aqui, a nossa irmã
está aqui. Lucimar passou toda a pregação para ela. Louvo a Deus pela vida de Lucimar, todo em libras, e que Deus abençoe. É assim, né? Deus abençoe, Lucimar. Como é que faz? Deus abençoe. Igreja, falar com nossa amada irmã que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Foi o que ela disse, Lucimar? Depois que a gente disse que Deus abençoe a ela, o que foi que ela disse? Você respondeu? Ela está agradecendo a igreja aqui. Louvado seja Deus pela vida dela. Porque a palavra de Deus chega, ela chega no coração. Não importa o que você tem. Deus, Ele quer penetrar nos nossos corações, e Ele penetra através da sua palavra. Seja qual for a nossa limitação. Oremos para nós nos dividirmos em salas de EBD. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa manhã, ó Deus, já gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Ó Deus, sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Sabendo, ó Deus, que nenhum dos Teus planos serão frustrados, mas todos eles serão cumpridos nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, que a nossa direção esteja toda de acordo com a Tua palavra, porque ela é nosso guia, ela é nossa regra de prática e fé. Que nós possamos, ó Deus, pedir orientação ao Senhor do que nós vamos fazer, porque a palavra de Deus nos mostra aqui que nós seremos bem-aventurados, homens e mulheres felizes. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, para que nós não possamos dar desculpas. Não, Senhor, mas que nós possamos viver conforme os Teus preceitos, os Teus estatutos. Eles são perpétuos. A Tua palavra diz que passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Louvado seja o Teu nome por essa manhã. E nesse momento, ó Deus, nós Te pedimos por cada um dos professores, que o Senhor fale grandemente, ó Deus, a cada coração de cada irmão matriculado, de cada visitante, ó Deus, para que nós possamos sair daqui mais cheios do Espírito Santo de Deus. Nós já temos o Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos da plenitude do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Abençoa-nos, Senhor, cada um. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, já gratos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos divididos em salas de EBD. Aqueles que nos visitam, se quiser ficar no templo com o irmão Janderson, fique no templo. Batizandos, me acompanhe.